Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Rodrigo, Dom Rodrigo, Fred Granadeiro, Giane. Fala, Anne, querida. Boa noite, boa noite. Em alguns instantes eu já convido o Padre Rodrigo, Dom Rodrigo, para batermos esse papo. Enquanto isso, clique nesse aviãozinho porque essa live vai ser exatamente isso: quebrar crenças, tabus, paradigmas, para que vocês entendam o que são crenças e por que a nossa sociedade está como está. Bate-papo leve e profundo ao mesmo tempo. E para não perdermos tempo, eu já vou convidar o Rodrigo, já cliquei aqui para que ele entre online, para que a gente não perca um segundo. Oração de São Francisco de Assis é linda demais, né, Fred? E em cada live eu colocarei algum tipo de música que tenha uma ligação com o convidado. No caso, com o Dom Rodrigo hoje, eu escolhi a oração de São Francisco de Assis, que eu gosto muito. É uma oração que ela transcende qualquer religião, na minha visão. A oração é exatamente isso, Dom Rodrigo. É a oração da unidade. E é exatamente o tema, né? O projeto Somos Todos Um é para trabalhar exatamente a unicidade. Nós somos seres únicos, indivíduos, né? Seres humanos que aprendemos com os outros, mas somos únicos. Deixa eu convidar o Dom aqui, porque deu um problema, agora vai. Fábio Luiz, boa tarde, boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite, Dom. Muito bom, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra, é um prazer enorme estar recebendo você aqui nessa primeira live da série Somos Todos Um, quebrando tabus, paradigmas e crenças. Eu tenho certeza que você é um convidado que vai fazer a diferença para que esse projeto ele vá cada vez mais para frente. Muito obrigado mesmo. É um prazer imenso estar aqui com você, com todos que nos acompanham neste momento. E eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muitas pessoas a entenderem que a unidade, sobretudo nos dias de hoje, ela é fundamental, independentemente daquilo que nós entendemos enquanto definição religiosa, enquanto instituição da qual nós fazemos parte. A unidade ela é sempre uma necessidade em todos os tempos, e eu friso bastante esse tempo que nós estamos passando, em que todos nós estamos realmente necessitados de apoio emocional, espiritual, e as religiões, todas elas nos ajudam a entender com mais esperança as turbulências de cada tempo. Então, gratidão pelo convite e iniciemos aí com bastante entusiasmo para que a gente tenha um bom encontro e que este encontro favoreça a todos e todas que nos acompanham neste momento. Com certeza. Dom, mais uma vez eu digo que é uma honra porque nós nos conhecemos, nos conectamos no movimento GAP em Paracambi, e foi um momento muito forte porque o movimento GAP que ele junta gratidão, amor e perdão, que são pilares fundamentais para a vida, o amor como a base de tudo. E por isso que falar de religião, de emoções, de terapia, de crença, falar de vida sem falar de amor não tem sentido nenhum. Então, essa conexão aconteceu nesse evento e eu estou honrado aqui por recebê-lo. E por que eu escolhi esse tema? Na verdade, é um projeto que já vem de anos que eu venho segurando ele. Por quê? Crenças minhas
Porque crenças são o quê? Tudo que nós aprendemos desde lá de trás, né, da infância. Crença é o que a gente acredita, o que eu acredito, que é diferente do senhor e de cada um que está aqui, porque são vidas que aprenderam emocionalmente com o papai, com a mamãe, com a sociedade, com a escola, enfim, nos relacionamentos, né, dessa sociedade judaico-cristã que nós vivemos. Sim, E somos todos um, porque eu volto a dizer que eu sou cada um de vocês que está aqui. Porque na nossa conexão, nós crescemos e evoluímos como espécie humana. Então, Dom, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para que a gente comece, de fato, esse bate-papo maravilhoso. Boa noite, Kelly. Boa noite, Giovanni. Bem-vindos. Eu me chamo Dom Rodrigo Soares de Almeida. Eu sou natural da cidade de Olinda, Pernambuco. E em 2015, ou melhor, 2014, eu vim fazer uma experiência missionária aqui no Rio de Janeiro, depois de uma formação acadêmica no seminário em Olinda, que durou mais ou menos 10 anos. E diante da experiência missionária que eu estive aqui, que eu vivenciei aqui, eu tomei a decisão de escolher o estado do Rio de Janeiro como o meu segundo estado, como a minha segunda morada. E até então, eu estou aqui hoje ligado à Igreja Católica Anglicana, ICA Brasil, que tem a sua sede em Belém do Pará, e atualmente eu estou como bispo auxiliar da Diocese Anglicana do Estado do Rio de Janeiro. Eu auxilio o Dom Gabriel, que é o nosso bispo titular, e conduzo a paróquia Nossa Senhora de Nazaré e São Jorge, primeira paróquia anglicana, aqui na cidade, em Paracambi, já próximo ao sul do estado do Rio. Então, isso aí é um pouquinho da minha história, é um pouquinho de tudo aquilo que eu vivenciei durante esta caminhada vocacional. E hoje, graças a Deus, eu me sinto bastante realizado em mostrar com mais clareza, com mais suavidade, dentro de uma instituição religiosa que me favorece, o olhar cristão sobre as coisas que nos cercam. Então, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês de coisas que eu experimentei durante toda a minha vida. E essa questão das crenças, elas são muito importantes para serem trabalhadas, porque quando nós não olhamos de dentro para fora de tudo aquilo que fez parte da nossa construção, a gente repete padrões, e padrões que muitas vezes, ao invés de nos libertar, nos aprisiona, porque cada um de nós somos somos singular, cada um de nós temos a nossa história e devemos realmente marcar de forma muito positiva esse espaço de tempo que nos é permitido viver. Perfeito, perfeito. E por falar, né, em unicidade, em unidade, nós somos também todos que vieram antes de nós, né? De toda essa história. Ontem concluímos mais uma Páscoa e olha que lindo esse renascimento. Eu disse que está sendo emblemático para mim, para o projeto. Somos todos um dia após a Páscoa, a ressurreição, e está começando esse projeto com um padre, com um bispo da Igreja Católica Anglicana. Então, assim, é emblemático e muito importante frisar para todos que estão aqui assistindo que pertencimento é uma necessidade básica do ser humano. E a nossa história, da nossa sociedade como um todo, há milhares de anos atrás, nós vamos seguindo padrões que vão sendo aprendidos. Para quê? Para sobrevivência. Manter viva a espécie humana. E alguns padrões desse, a religiosidade, a religião em si, ela traz esse pertencimento, né? Porque são grupos e as pessoas se identificam e se sentem como uma família, certo? Pertencendo. E, ao mesmo tempo, Dom, enquanto as pessoas pertencem a um grupo, a religião X, Y ou Z, muitas das religiões elas acabam excluindo os outros que não são das religiões.
E é por isso que esse papo é muito importante, para trazer essa inclusão como seres humanos, e não excluindo porque o outro é diferente, até porque nós somos diferentes, até da mesma religião nós somos diferentes, não é isso? Com certeza, com certeza. O apóstolo Paulo, ele fala na questão da unidade na adversidade, ou na diversidade. Né? Nós somos diferentes, nós somos adversos. E o que é que nos une de fato? A partir da religião ou da espiritualidade que cada um de nós carregamos e alimentamos, nós somos convidados a essa unidade através de valores universais, tais como o bem, o amor, a alegria, a sensibilidade, a solidariedade, a alteridade, que são valores que fazem parte da nossa essência humana e que, em muitas ocasiões da nossa vida, se perdem porque nós caímos na tentação da vaidade de mostrarmos ao mundo que nós, enquanto instituição religiosa, nós temos a nossa verdade. E a verdade, ela vai se construindo dentro desse processo, onde cada pessoa é convidada também a exercer o seu papel, a compartilhar as suas experiências, porque a diversidade ou diversidade, ela não deve ser encarada como um jugo, mas como um dom, como uma dádiva de Deus, que é criativo, que é movimento, e às vezes a grande tentação religiosa é querer abarcar Deus na sua totalidade. Jamais poderíamos abarcar o infinito dentro do finito, que é a religião. Pois a gente não deve encarar a religião como o fim das coisas. O fim último das coisas é o transcendente, é o sagrado, é Deus. A religião é apenas um dos diversos e múltiplos caminhos que nos são oferecidos para estabelecermos esta conexão com o nosso Criador, com o nosso Ser Supremo. Sim, e os seres humanos, eles muitos têm a cabeça muito fechada, a mente muito fechada, achando mesmo que a verdade deles é a única verdade absoluta. E você falou de diversidade, e eu, como terapeuta aqui do Rio de Janeiro, eu atendo diariamente no consultório pessoas que têm crenças, sejam religiosas ou crenças aprendidas da sociedade, de pai e mãe. E o que mais trava a vida dessas pessoas é porque virou uma verdade absoluta e elas passam a criticar o outro. E essa diversidade é uma oportunidade que Deus, que o universo está nos dando. A câmera acabou virando, é só clicar naquelas duas setinhas redondas, que aí ela volta para você. E é isso. E voltou de novo. Eu sou um dinossauro, como eu falei, na era digital. Mas aí, como eu estava falando, a diversidade é uma oportunidade que Deus, que o universo está nos dando de curarmos dentro de nós o que os outros ativam como gatilhos. E eu uso aqui na terapia gatilhos emocionais, gatilhos mentais. Porque se eu olho para você e eu critico algo em você, o problema não é você, o problema são as minhas crenças dentro de mim. Isso que é muito importante você que está aqui nos assistindo, quando você começa a criticar o outro, antes de começar a falar, passe a prestar atenção o que dói em você quando você fala do outro. Porque é negro, porque é branco, porque é católico, porque é evangélico, porque é umbandista, enfim, qualquer tipo de religião. Dentro de você, porque você aprendeu, e quando mexe com crenças, por isso que é quebrando tabus, crenças e paradigmas. Paradigmas são os conjuntos de crenças, são os padrões aprendidos. Quando mexe em crença, dói realmente. Por isso que é tão difícil falar e as pessoas aceitarem sem antes entender. Terapia é isso, é aprendizado. A vida é um aprendizado constante, em evolução diária. Com certeza, com certeza. Legal, pai. Quando a gente fala em crenças e tabus, eu sempre faço reminiscência do meu processo de catequese, de formação acadêmica,
religiosa. E eu agradeço muito a Deus por me ter permitido, diante de um autoexame de consciência e até mesmo na prática pastoral, ter passado por um momento de desconstrução. Porque as crenças, não é? Tem alguns escritores que falam de crenças limitantes, elas muitas vezes nos castram diante do horizonte que está diante dos olhos e que muitas vezes nós não enxergamos. Até mesmo necessidades, né, gritantes que nos circundam. E a gente, quando se deixa levar por essas crenças limitantes, é como se a gente repetisse receitas que não correspondem mais às necessidades enquanto limites, enquanto doenças do nosso tempo. Então, eu, enquanto religioso, eu tive que quebrar muito tabu, né? Eu tive que voltar atrás. E quando a gente aprofunda a essência do Evangelho, que é o amor, a gente começa a enxergar por outro ângulo as necessidades humanas, desde as mais simples até as mais complexas. Então, é importante passar por esse processo. Como você falou, Denis, é um processo que causa dor, logicamente, porque as crenças, elas muitas vezes nos permitem estarmos numa zona de conforto. E quando a gente é convidado a sair dessa zona de conforto, a gente acaba se deixando levar e muitos voltam atrás pelo fato de não estarem dispostos a passar por esse momento de dor, de ruptura, que pode gerar algum tipo de sofrimento, mas em seguida vem o renascimento, que hoje nós celebramos também através da ressurreição. Passagem da morte para a vida, né? Jesus também passou por esse processo de desconstrução e por isso ele foi muito perseguido e passou por todo esse processo doloroso que nós revivemos na última semana, mas que conseguiu vencer porque se permitiu. E como ele se permitiu, queira também você que nos acompanha se permitir também, porque vale muito a pena, porque é através do processo da ruptura que nos vem a libertação. Perfeito. E sair da zona de conforto é dolorido demais. E cientificamente falando assim, nas neurociências, gasta energia. Porque mudar gasta energia. Imagina, os padrões que você aprendeu com a vovó, lá de trás, com o papai, com a mamãe, que aprenderam com a bisavó, e alguns exemplos de crença aqui que não são religiosas. Ah, não pode comer manga e tomar leite, senão você morre, você passa mal. E eu até alguns anos atrás eu acreditava nisso. Por quê? Para quem não sabe aqui, porque lá atrás os escravos, para que eles não tomassem o leite dos senhores de engenho e acabassem com as mangas, eles falaram e essa crença virou verdade absoluta. De tanto ouvido, percebido, sentido, não come, senão você vai morrer, não come, vai morrer. Vai passando de geração em geração. Então, por isso que é difícil mudar essas crenças. E você entender que o que eu aprendi lá atrás não é verdade mais. É você passar a olhar um pouco de forma racional. Porque nós estamos o tempo inteiro nas emoções, no inconsciente. Por isso que as pessoas não mudam com facilidade. Quando começa a questionar, mas calma aí, por quê? Por que tem que usar branco? Por que tem que usar amarelo? Por que tem que usar preto? Por que eu tenho que comer isso ou não posso fazer aquilo? Começa a se questionar e aí você vai buscar. Eu comecei a entender que todos os clientes que chegam no meu consultório, eles têm essas crenças que limitam. Eu comecei a entender, calma aí, muitas dessas crenças elas estão na religião porque a religião é a base da sociedade, lá de trás. Então, eu comecei a estudar, aí quando estuda a história da humanidade, vem tudo isso, todas as crenças. É só você olhar um pouco para trás que você consegue compreender. E, inclusive, né, Dom, as guerras, as discussões, as brigas que atualmente nós estamos num momento muito crítico
e de evolução ao mesmo tempo, né? Lindo que daqui a alguns anos vocês verão, os mais novos principalmente, verão o quanto que nós evoluímos depois de passarmos dessa pandemia. Com e essas certeza. brigas e guerras, elas não são do bem contra o mal. Não é o lado A contra o lado B. Não. É a guerra, a briga do quê? Das crenças de um homem contra as crenças de outro. Independente de ser religiosa, é crença. Você acha que o seu certo não é o certo do outro e assim surgem essas brigas. Sim. E agora, você quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre essas crenças e guerras? Eu acredito que hoje, pelo fato de nós termos assim mais acesso à formação, sobretudo com relação à religiosidade, que se deixou levar, logicamente, por muitas crenças, paradigmas que foram superados no decorrer da história. Hoje eu me sinto mais otimista porque a pandemia, na qual todos nós estamos inseridos, ela traz para nós uma necessidade de voltarmos à nossa essência. E não se volta à essência sozinho. Então, diante da ausência física das pessoas, sobretudo que fazem parte da nossa convivência, hoje a gente percebe a necessidade de termos pessoas perto de nós. Então, independente da denominação religiosa, a gente percebe que hoje há uma necessidade de proximidade, de criação de pontes com o diferente, de superarmos os muros de separação que muitas religiões sustentaram, porque cada uma delas se deixavam levar pela tentação de que elas tinham a verdade absoluta. E quando a gente se debruça nos textos bíblicos, agora eu falo pelo olhar cristão, a gente percebe que tudo aquilo que a gente criou é fruto de vaidade meramente humana, porque assim, o grande desafio hoje para as igrejas cristãs, né, é voltar à sua essência, ou seja, voltar à fonte, voltar àquilo que Jesus deixou como legado. O amor a Deus, acima de tudo, e o amor ao próximo, sem fazermos acepção de pessoas. Então, uma religião que faz acepção de pessoas, ela tende ao fracasso, e ao invés de ela promover liberdade, cura, evolução, ela escraviza. É o pecado que por muitos séculos as religiões carregaram e que hoje em dia, diante de um processo de evolução universal, poderia dizer assim, Sim. Fico feliz em saber que as religiões, sobretudo aquelas mais radicais e resistentes, estão se permitindo dialogar no afeto, na acolhida, da diferença e no respeito. Esse diálogo é importantíssimo, é fundamental, e que bom que isso está acontecendo, né? Eu vejo muitos amigos religiosos em reuniões e eventos com pastores, com padres, com pais de santo, todos numa mesa, debatendo sobre o amor, cada um com a sua visão, respeitando. O principal é isso, respeitar, porque o outro aprendeu diferente, assim como você tem que respeitar o seu papai e sua mamãe, que de repente você tem alguma questão com eles, eles aprenderam dessa forma. Eles te ensinaram da forma que eles souberam ensinar e foi o melhor que eles souberam. Assim como nós fizemos o melhor até então. Erramos e acertamos diariamente. É subindo e descendo, dia após dia. Sim. E olha que interessante. Pode falar. Sim. E a gente não pode culpá-los, né? Não. Porque eles ofereceram a nós o que eles podiam oferecer, né? Sim. E aqui eu lembro um pensamento de Sartre, um grande filósofo, que ele fala: não importam o que fizeram da gente, de nós.
O que importa daqui para frente é o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram da gente. Exatamente. Então, aí se abre, né, um leque, um processo que nós somos convidados a sermos protagonistas da nossa própria transformação. A autorresponsabilidade, né? Nós não somos a nossa história, nós somos reflexo da nossa história, mas o que nós fazemos é o que você falou, né? E interessante, Dom, é que eu faço live, eu tenho feito lives direto, voltei a fazer desde fevereiro, fiz um monte de lives aqui. O senhor estava presente em algumas delas, obrigado pela sua presença também. Sim. E como eram conteúdos que eu estava totalmente consciente do que eu estava falando, que era na área terapêutica, estava muito bem. E hoje, o curioso é que veio esse conflito emocional e racional aqui dentro de mim, que alguns minutos antes, meia hora antes, meu coração estava acelerado. Por quê? Porque nós estamos falando de crenças que não mexe só comigo, nem com o senhor. Mexe com toda a nossa história lá atrás. E aí, eu, como terapeuta, falo, tá, e por quê? Eu sabia que era por causa disso que eu estava com essa ansiedade, coração acelerado, era o quê? Era medo. É a emoção medo de você tocar em algo que já... Deu só uma travada aqui? Acho que voltou. De você tocar em algo que feriu e matou milhões de pessoas durante a história. E eu sou parte dessa história, né? No meu DNA, tem um pouquinho de cada um desses. Então, eu entendo hoje, nesse momento agora, falando, eu estou muito tranquilo agora, o coração já está tranquilo. Que bom. Mas foi exatamente isso. Porque falar de paradigmas e de crenças mexe muito conosco. Mexe muito, com certeza. E o curioso é que tem mais ou menos uns 4 a 5 anos que eu já tenho esse projeto. Eu fali uma empresa há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma empresa que eu tinha. E aí eu estava naquele processo, foi que eu fui no fundo do poço e aí eu mergulhei dentro de mim. São os momentos de crescimento, né? Lógico que enquanto está doendo, não é bom, mas hoje eu agradeço por tudo isso. E aí, alguns meses depois que eu fali, eu abri uma outra empresa, que era uma empresa de incensos e artigos religiosos, de várias religiões. Então, por isso que também doeu um pouco em mim começar essa live hoje, esse projeto, porque eu voltei naquela ferida ali que eu fali também essa empresa. Porque eu falava de amor, de respeito e de você respeitar as crenças dos outros. E como eu fali, o meu inconsciente ele linkou que se eu falar disso novamente, eu vou falir. Mas não. Eu entendo que é uma quebra de padrão. Para eu seguir em frente, porque eu estou falando de amor, eu estou falando com a minha verdade e eu estou aprendendo muito com o senhor. E a cada palavra que eu falo, eu me entendo mais como ser humano também. Então, está sendo lindo demais isso. Sim, com certeza. E assim, eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Dentre elas, a minha sobrinha Rafaela, tem um grupo lá de Olinda, algumas pessoas de Olinda, Recife, maravilha. Participando. Abraços aí para vocês. Abraço para todos. Um beijo especial para a Rafaela, sobrinha. Legal. E, Dom, deixa eu te fazer algumas perguntas sobre esse projeto. Eu estou procurando, como hoje é a primeira, semana que vem eu vou entrevistar uma pastora, e assim vão seguir as semanas, né, as próximas semanas. E eu vou procurar fazer algumas perguntas, padrões para cada um, para a gente entender como que as crenças são formadas. Sim. Eu posso fazer essas perguntas? Pode sim. Ah, maravilha. Então, por que, Dom, por que na sua visão existe pobreza e sofrimento no mundo? A questão da pobreza e do sofrimento, diante da visão cristã, a pobreza ela deve ser entendida como um dom. Porque Deus, ele criou tudo no estado de perfeição, e se nós, desde o início, tivéssemos cumprido os conselhos de Deus, nós não teríamos passado por necessidades tão graves e tão grandes no decorrer da história. Quando eu falo que a pobreza é um dom, muitos podem até se perguntar, como pode?
Porque, assim, a pobreza no sentido de vivermos com aquilo que nos é necessário. Sem apego, sem, com desprendimento, né? Em alguns momentos da vida, com austeridade. E a questão do sofrimento, eu entendo o sofrimento não como uma punição ou como um castigo. Eu vejo hoje o sofrimento por ter sofrido em algumas ocasiões da minha vida, logicamente, sobretudo com a perda dos meus pais, dos meus irmãos, sofrimentos que vieram até mim e que me marcaram muito fortemente. Mas hoje eu vejo, né, como você, diante dessa dificuldade que você falou agora há pouco, eu vejo hoje o sofrimento como um espaço que nós temos para nos curarmos. É uma parada necessária, como eu dizia no início, para que a gente possa valorizar aquilo que é mais essencial na vida. Tem muitas pessoas que, diante daquilo que conseguem superar, seja por causa de crise financeira, seja por causa de enfermidades, até difíceis de serem revertidas, elas hoje agradecem o fato de terem passado por tais momentos para sentirem realmente que foram estes momentos que ajudaram elas a se tornarem pessoas melhores, mais sensíveis e com um olhar mais diferenciado das coisas, com o coração mais aberto às necessidades do próximo, sobretudo dos mais frágeis, dos mais pequenos. Então, assim, falo da pobreza como um dom, no sentido de que nós temos que viver com o necessário. Falo do sofrimento como espaço da cura, da aprendizagem, de valores universais e essenciais para o nosso bem-estar, não somente físico, como também espiritual, emocional. Agora, lógico que Deus não quer que haja miséria, né? Miséria é pecado grave e a miséria existe porque muitos, em contrapartida, querem viver a todo custo além daquilo que é necessário para vivermos bem e dignamente. E pessoas que acabam utilizando de meios, né, desonestos para enriquecerem ilicitamente e, em detrimento a tudo isso, não é, cresce cada vez mais o número de pessoas que vivem em condições subhumanas, não é? No volume morto da miserabilidade. E isso Deus não quer de forma nenhuma. Ah, perfeito. E para o senhor, dinheiro é bom ou mal? Diante disso. Dinheiro é necessário, né? Como seria bom que nós conseguíssemos nos manter sem o dinheiro, sem precisar pagar contas, não é? Sem precisar comprar alimentos. Isso aí é uma utopia. Eu acredito que só no céu, quando estivermos do outro lado da vida, que nós teremos tudo de forma igualitária, né? E justa para todos. Sim, o dinheiro é bom quando ele é bem administrado, logicamente. Sim. Mas é mal quando nós fazemos do dinheiro um fim e um lugar de separação, né? As pessoas que vivem em função do dinheiro, elas vivem em função do ter apenas. Elas não vivem em função do ser. Nós precisamos ser. Mas para sermos é necessário ter também. Mas o ter não deve ser razão do nosso movimento. Entendeu? O ter não deve ser a nossa... como é que eu posso dizer? A gente não pode viver em função do ter apenas. Então, o dinheiro, dependendo de como se administra, ele pode ser um lugar que nos favoreça
o nosso bem-estar material, que isso é importantíssimo, Aham. mas quando ele é tido como um fim último, acontece o que nós vemos nos nossos dias. Pessoas sendo capazes de venderem a própria alma, a própria paz, a própria consciência para terem aquilo que querem ter à custa, infelizmente, dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais indefesos. Sim, infelizmente. E qual é, na sua visão, a relação entre ciência, religião e espiritualidade? Ciência, religião e espiritualidade, né? Quando eu fiz teologia, ou melhor, quando eu entrei no seminário em 2004, nós, na filosofia, nós fizemos 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Na filosofia, nós estudamos uma encíclica. Para quem não sabe, né, encíclica é um documento escrito pelo Papa. Na época que eu entrei no seminário, era o Papa João Paulo II. Então ele escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, que em português significa fé e razão. Porque sempre na história, né, nós tivemos sempre grandes embates entre religião e ciência. Porque a gente entende também que nós, durante toda a história, passamos por um processo, né? A gente não pode justificar atitudes violentas das religiões que se manifestaram contra a ciência. Dentre elas, a religião católica tem a sua culpabilidade nisso aí. E graças a Deus, diante de um processo de evolução que a própria Igreja Católica Romana passou, sobretudo os últimos papas, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, próprio Papa Bento XVI e hoje o Papa Francisco, eles põem a mão no peito e pedem perdão por tudo aquilo que a religião causou, não é? Não tendo essa conexão direta com a ciência. Entra sempre aquela questão da verdade, né? A igreja caiu nessa tentação por um grande período histórico de achar dona da verdade. Então, o Papa João Paulo II escreveu essa encíclica muito importante, que eu recomendo as pessoas lerem, e ele fala da importância da ciência enquanto razão e da fé. E ele coloca como exemplo uma pomba. A pomba, quando ela vai alçar voo, ela precisa das 2 asas. Então, a pomba seria o quê? A religião, e a religião ela tem que subsistir com a razão e com a fé. E a espiritualidade, o equilíbrio entre as duas. O equilíbrio que se dá através de uma proximidade, de um reconhecimento, né? E a espiritualidade, eu vejo a espiritualidade como algo que não está ligada a uma instituição. A espiritualidade é mais livre, né? A espiritualidade, como a própria palavra diz, vem da palavra espíritus, em latim, é um sopro que todos nós temos dentro de nós, dessa necessidade de nós estarmos conectados com a força superior, com o ser supremo, com o universo. Então, a espiritualidade ela é uma força que ultrapassa os muros das instituições religiosas. Muitas pessoas hoje, elas têm espiritualidade, mas não sentem a necessidade de ritualizar essa espiritualidade. Já tem outras pessoas, outros grupos de pessoas, que tendo a sua espiritualidade, sentem essa necessidade da prática ritual, que de acordo com a necessidade de cada um, a prática religiosa, ela alimenta também a nossa espiritualidade. Sim, sim. E outra pergunta, por que existem tantas pessoas deprimidas, na sua visão?
A depressão hoje, o que causa mais depressão hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, diante das pessoas com as quais eu converso, principalmente aquelas que estão vitimadas pela depressão. A depressão hoje é uma decorrência do medo, né? O medo, além de gerar insegurança nas diversas áreas da nossa vida, nos imobiliza, nos isola. E essa pandemia ela trouxe muito medo para todos nós, sobretudo no início. E agora, com essa segunda onda, ou terceira onda muito mais forte, parece que a gente está revivendo tudo novamente. A depressão, ela está tocando as pessoas, ela está entrando na vida das pessoas hoje sem pedir licença. Então, dependendo da formação das pessoas, a depressão encontra um terreno muito fértil para gerar cada vez mais desânimo e ferir as pessoas em todas as áreas, né, de suas vidas. Sim. E eu acredito no seguinte: quando a gente investe numa espiritualidade sadia e numa vivência religiosa também sadia, a gente consegue ultrapassar as dificuldades do tempo. Falando de mim, né, que sou também pessoa humana, graças a Deus, eu tenho também os meus receios, eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho os meus medos. E assim, se não fosse a religião, se não fosse uma espiritualidade, que eu chego até a dizer humanizada, porque uma espiritualidade ela tem que se fundamentar naquilo que é humano. Eu não teria a segurança que eu tenho hoje. Então, a terapia, a prática religiosa, a vivência de uma espiritualidade sadia ajudam muito nesse processo que deve ser libertador. Então, eu digo às pessoas que nos acompanham neste momento e que conhecem pessoas que estejam passando por qualquer tipo de depressão, de ansiedade, procure ajuda. Hoje eu vejo a religião também, diante desse processo de evolução, que ela se permitiu passar, um espaço também de cura. É um espaço de terapêutico. Até mesmo pelo fato de hoje ter essa proximidade mais concreta entre religião e ciência, hoje eu louvo a Deus por ter em nossas igrejas pessoas preparadas, né, nas diversas formas de terapia, oferecendo ali os seus trabalhos para que esses nossos irmãos, principalmente que estão passando por este momento, com este quadro de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, eles acabam tendo que assumir também essa função que, na minha visão, é também um sacerdócio. Sim. É você doar o seu conhecimento, é você doar a sua vida para que as pessoas que estão aflitas possam, agarrando a corda que você lança, se salvarem. Legal, profundo. Depressão é, assim, resumindo, né, é desconexão consigo mesmo. É você viver uma vida vazia. E a religião, as terapias, que graças a Deus, como você falou, elas estão em conjunto, porque eu vejo tudo como uma forma integral. Não tem como separar a mente de corpo físico, de emoção e de espiritual, do espírito da religião. Está tudo conectado. É muito importante. Legal. Até a Rafa, acho que é a sua sobrinha, ela falou: o medo do futuro causa muita ansiedade e depressão. Sim. Com certeza. O medo é a emoção básica, né, de sobrevivência. O novo também, né? Sim. O novo causa muito medo também. Sim. E como Deus iria querer que nós reagíssemos à guerra e à agressão? Nós vivemos um episódio agora na Sexta-feira Santa,
quando, diante da prisão de Jesus, Pedro, se deixando levar pelas emoções, né? Sobretudo pelo medo. O medo, quando surge uma situação de medo, a primeira coisa que nós temos é a necessidade de nos defendermos. Então, quando vão prender Jesus, Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado romano. E Jesus instantaneamente repreende Pedro, dizendo: guarda a tua espada na bainha, porque quem vive pela espada morrerá por ela. Né? A religião cristã, ela tenta, dentro da medida do possível, daquilo que realmente é possível fazer, criar sempre uma cultura de paz. Né? Você colocou no início, né, a oração de São Francisco, e um dos grandes pedidos de Francisco no decorrer da sua vida é que nós fôssemos realmente instrumentos de paz. Então a religião, ela tem que favorecer a paz. Deus nos mostra isso quando na ressurreição Jesus sopra sobre os apóstolos que estavam com medo, né? Estavam sendo ameaçados ainda por aqueles que perseguiram Jesus. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: a paz esteja convosco. Diante das guerras que não deixam de ser ameaças ao nosso estado de paz, né, a nossa resposta tem que ser sempre de paz, né? Porque a gente não pode alimentar a violência com violência. Pelo contrário, tem uma frase de Freud que eu digo sempre: o contrário do amor não é o ódio, né? O contrário do amor é a indiferença. Né? E eu diria que o contrário da guerra não é a gente... como é que eu posso dizer? O contrário da guerra não é você responder aquilo que lhe fere, né, de forma pacífica. O contrário da guerra é você se manter uma postura de estado interior equilibrado, né? Porque o equilíbrio, para mim, é a chave de tudo. Então, Deus não alimenta a guerra, e quem promove guerras, na minha visão, e acredito que todos aqueles que leem a Bíblia chegam também a essa conclusão, estão pecando gravemente contra tudo aquilo que Deus criou, que Ele viu que era bom, porque de Deus nós só recebemos aquilo que é bom. As pessoas que promovem guerra, elas estão pecando contra Deus, Criador, contra o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. E diante das vulnerabilidades que todos nós temos, né, nós devemos nos corrigir na caridade, no diálogo, no respeito mútuo, coisas que, infelizmente, no nosso tempo não são valorizadas e que, infelizmente, muitas lideranças, até políticas, ao invés de valorizarem, promovem o contrário. Conflito, injustiça, desigualdade, e claro que é muito difícil, é uma prática diária, né, constante. Você tem que ter inteligência emocional, a espiritualidade, você ter coragem de olhar para dentro, para você se conectar com você, porque quando o outro te agride, a emoção para a sobrevivência ela surge, né? Então tem que trabalhar isso. Para ter essa paz, tem que ter essa busca de autoconhecimento, de autoamor, de entender que o outro está fazendo porque ele aprendeu dessa forma, assim como você já errou e aprendeu dessa forma também. É uma prática, por isso que eu falo que a oração de São Francisco de Assis, ela é linda, eu sempre gostei dela. E é muito difícil você seguir. É uma prática. Hoje, amanhã e depois é o que eu falo sempre. Hoje, amanhã e depois, todos os dias, toda hora, você buscar se conhecer para entender suas fraquezas, seus medos e suas forças também.
Agora, logicamente, que a gente não pode, diante de uma situação de ameaça, permanecer estático, Sim, né? A gente tem a questão da legítima defesa, né? sim. A gente tem que lutar, mas não lutar com as mesmas armas que nos ameaçam. Nós somos Uhum. convidados a lutarmos de uma outra maneira, né? Sim, Às sim. vezes, diante de um mal que nos fazem, percebendo um bem que está em nós, a gente acaba transformando aquelas pessoas que nos fazem o mal. E Jesus nos pediu, né? Rezai, orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem, porque as ameaças estão sempre nos cercando de todos os meios. E a São nossa provações, né? resposta é como você falou, tem que ser dita de acordo de forma que corresponda a um estado de espírito realmente equilibrado e que favoreça a paz ao invés do conflito. Perfeito. E o que acontece depois da morte, na sua visão? Eis aí também um grande desafio de todos os tempos, né? Tem Sim. uma música, tem uma música que eu acredito que as pessoas que estão aqui na igreja vão recordar e que estão também nos acompanhando nesse momento. Tem uma música que fala assim: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. E aí, quando eu pergunto assim, depois que termina a música, quem quer ir para o céu agora, levanta a mão. Ninguém quer ir. Quem quer morrer agora? Ninguém quer ir. Né? Eu conversando com a É o medo senhorinha, do novo, né? é o medo do novo. Eu conversando com a senhorinha, muito religiosa, mas que segue, né, aqueles padrões conservadores, tradicionais. Quando a gente canta alguma coisa relacionada à morte dentro da liturgia, ela diz assim: como é que ele morreu, ressuscitou e a gente continua morrendo? Né? Então a questão da morte ela não é muito esclarecida, porque só lida bem com a situação da morte quem chega a esse estado de despreendimento, sobretudo com aquilo que está ligado ao material. É necessário você ter uma espiritualidade muito densa e uma vivência religiosa muito profunda para você chegar ao estado e dizer assim: Senhor, estou pronto, pode me levar. Né? Então, a gente vive na religião, nós somos formados pelos ensinamentos de Jesus, que nos afirma a todo momento que o seu reino não é deste mundo e que nós estaremos um dia onde ele está. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No Evangelho de João, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Ou seja, há uma realidade depois da morte. Lógico que hoje, depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, a morte tem um outro significado. A morte para nós cristãos é uma passagem, é um fechamento de um ciclo, é o cumprimento de uma peregrinação e uma abertura de um novo ciclo que é eterno. Nós ainda não sabemos humanamente como isso se dá, mas nós acreditamos e trabalhamos e investimos para que um dia sejamos merecedores de estar nessa vida que não mais será finita, será eterna. Legal, legal. E como trabalhar na religião, dentro da religião, a autorresponsabilidade, já que toda a sociedade está acostumada, tem as crenças enraizadas de que o outro vai sempre resolver e nunca nós. Como que é isso, na sua visão, autorresponsabilidade? A questão é nós assumirmos, né, o nosso papel
nós que somos pertencentes a um grupo religioso, hoje em dia a gente percebe cada vez mais a necessidade de que nós não devemos nos alienar das necessidades do nosso tempo, necessidades básicas, não é? E muitas vezes caímos na tentação de transferirmos responsabilidades porque nós fugimos da responsabilidade. Então, é muito importante hoje em dia a gente assumir, enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, as responsabilidades que nos tocam. Sobretudo nesses tempos em que facilmente nós culpamos grupos, instituições, a própria política pela situação que nós estamos enfrentando, quando tudo isso é decorrente de um histórico extremamente doentio que levou muitas sociedades a não terem esse compromisso comunitário, o bem comum. E que diante daquilo que eu cometo, por menor que seja, daquilo de errado que eu cometo, por menor que seja, isso implica naquilo que é comum à sociedade. Então eu tenho que assumir com coerência aquilo que me compete fazer e não me permanecer alienado diante dos problemas que batem à nossa porta e que muitas vezes entram em nossas vidas sem pedirem licença, né? Então essa questão social hoje em dia, ela é gritante e ao mesmo tempo ela nos faz refletir que diante das necessidades extremas, todos nós devemos assumir com radicalidade o nosso papel e não esperarmos por A ou por B, porque aquilo que está em nossas mãos, somos nós que devemos transformar. Perfeito. Na terapia, eu sempre digo para os meus clientes e nas lives também que terapia é o quê? É restabelecer. Terapia é aprendizado e você entender que você é o responsável por tudo que acontece. Você constrói no dia a dia, é trazer mesmo essa quebra de crenças que você culpou o seu pai e sua mãe lá atrás, você culpa o político, você culpa o padre, você culpa aqui, porque quer buscar um herói. E terapia nesse sentido de restabelecer o fluxo da vida, terapia, religião é terapia também, na sua visão? Sim. Quando a religião ela é encarada como um meio e não como um fim, a religião ela pode se formar ou se tornar uma grande comunidade terapêutica. Excelente. Porque, como eu dizia antes, né? Falando de mim mesmo, eu, enquanto sacerdote, as pessoas têm ainda aquela visão, aquela crença, né, de que o sacerdote é um super-herói. Uhum. Seja em qual for a instituição da qual ele faça parte. Mas hoje em dia é mais, digamos assim, é mais claro às pessoas que nós temos os nossos limites, porque nós somos pessoas humanas. Então, falando da experiência minha dentro da nossa igreja aqui em Paracambi, graças a Deus, nós estamos caminhando para o 5º ano de missão aqui na cidade. E hoje nós contamos com a presença significativa de profissionais que nos oferecem terapias nas diversas áreas, sobretudo terapias holísticas, e que têm ajudado muito as nossas comunidades e de forma muito particular a mim mesmo, né? Hoje eu sou um adepto do Reiki, da constelação familiar, né? Da psicanálise, do Eneagrama. Por muitos anos, eu praticava o Eneagrama, sou facilitador de Eneagrama, e o Eneagrama é uma ferramenta fenomenal de autoconhecimento, né? Então, sim. Eu sinto essa necessidade, e
E em todos os momentos que me é possível, eu estou levantando as bandeiras da terapia e eu estou investindo para que a nossa comunidade, enquanto religião, se torne um espaço terapêutico de cura, de evolução. Perfeito. Na minha visão também, essa era a próxima pergunta, mas o senhor já respondeu, dessa integração. Na minha visão, não existe evolução se não houver integração disso tudo. Seja na educação, que é a base de tudo, né? E a educação aqui no Brasil, infelizmente, é o que deixa todos nós como estamos hoje. E aí, quando você traz na terapia, na religião, integrando dentro da sua igreja várias abordagens terapêuticas, para quê? Para trazer conhecimento, aprendizado, e entender que algumas coisas são da mente, algumas coisas são do espírito, algumas coisas são do médico, no corpo, no fisioterapeuta, e algumas coisas são nas emoções que conduzem a nossa vida. Entender esses 4 pilares e evoluir. Esse é o... Foi muito bom ouvir isso do senhor. E é importante a gente ter a humildade, né? Como eu falava para você, a religião ela não consegue responder tudo, né? Como a ciência também não consegue responder tudo. Então, assim, uma está ali auxiliando a outra naquilo que cabe a cada uma fazer, né? Então, eu deixo muito claro na vivência religiosa das pessoas, sobretudo que fazem parte da nossa igreja, de que a religião ela aponta caminhos, a ciência ela aponta caminhos, e é o tipo da coisa, né? Cada uma no seu quadrado. Eu não posso dizer que a religião vai resolver tudo. Sim. Há dificuldades, há problemas que são identificados, né? Seja com relação a mim, seja com relação a algum fiel da minha igreja, que eu direciono para um profissional que seja competente na área e que eu sinto que vai ajudá-la nesse processo de superação das dificuldades. Eu jamais posso assumir aquela responsabilidade, né, como minha, né? É uma questão de humildade. A gente tem que encaminhar para quem realmente é formado para aquilo e que poderá ajudar de forma muito mais concreta e objetiva aquela pessoa naquela luta ali diante da sua dificuldade. Que nós não somos deuses, né? Então é a humildade que o senhor falou. Entender que somos seres humanos e cada um tem a sua função. E o nosso tempo já esgotou, mas eu posso fazer mais 2 perguntas rápidas? Pode, tranquilamente. Tá, uma delas é bem simples. Descreva Deus, se é que é possível. Deus, né? A gente, quando é criança, que faz catequese, a gente ouve dizer e até decora que Deus é um espírito perfeitíssimo, não criado, criador do céu e da terra, né? Hoje eu vejo Deus dessa forma, logicamente, mas eu não sinto Deus como um ser supremo apenas. Eu sinto Deus como uma energia que nos move a todo momento. Eu sinto Deus naquilo que é mais humano. Deus ele foi tão apaixonado pelo ser humano que ele quis se tornar um de nós. Então, tudo aquilo que é humano, Deus está presente. Eu chego a essa conclusão de que tudo aquilo que é humano é Deus, porque Deus quis ser humano. Então, a humanidade, para mim, é uma via de acesso a Deus que deve ser assumida por todas as religiões. É só deixar de buscar fora e buscar dentro, né? Que aí a conexão acontece. Com certeza. Lindo. E agora, para finalizar, nós somos todos um, na sua visão? É uma pergunta difícil, viu?
É simples, mas é difícil de responder. Sim. Falando de mim, né? De todo o processo de desconstrução que eu assumi no decorrer da minha vida, eu levanto essa bandeira de que todos nós somos um. Né? A gente fala de ecumenismo. A palavra ecumenismo significa em comum. Uhum. Existem muitas coisas que são comuns a todos nós, com relação àquilo que nós falávamos no início, os valores universais, o amor, o bem, o respeito, a sensibilidade, a acolhida. Mas essa construção da unidade, ela é desafiadora porque ela tem que passar por uma quebra de paradigmas e de tabus, né? Tema aí do nosso encontro, né? E subtema aí do teu projeto. Sim. Somos todos um. Somos todos um. Se nós não passarmos por esse processo de superação de crenças limitantes, de alienação, não é? Marx falava que a religião é o ópio do povo. E em alguns momentos ela se torna o ópio do povo quando, ao invés dela aproximar, ela distancia pessoas. Então, eu hoje sinto que nós somos todos um. Eu tento, dentro da medida do possível, trabalhar para que as outras pessoas sintam a mesma coisa. Aqui em Paracambi eu tenho uma experiência maravilhosa de unidade, sobretudo com relação a duas instituições. A Igreja Presbiteriana Independente aqui de Paracambi, na pessoa do pastor Donizete, que sempre me chama carinhosamente de irmão e está sempre conosco nas iniciativas sociais de ambas as igrejas. Nós temos também uma relação mais que fraterna, se assim podemos dizer, com a mãe Isa, do Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, aqui também em Paracambi, né? Vez ou outra, quando eu não consigo dar conta das demandas, eu vou lá no portão dela, bato na porta, ela abre, me acolhe com um sorriso e sempre nos ajuda. Então, e também irmãos de outras igrejas, né? Nós tivemos a Páscoa agora solidária na Casa Pastoral Dom Helder Câmara, né? Uma membra da igreja congregacional chegou com uma panela de cachorro-quente, pães, para distribuirmos com as crianças carentes, chocolates. Então, hoje em dia, essas necessidades sociais que nos tocam a todos, elas têm vindo, não como sinal de castigo, mas como ocasião de aproximação, para que todos realmente sejamos um e promovamos sempre, diante daquilo que somos convidados a fazer, aquilo que é mais essencial na vida e que nos une em todos os sentidos, o amor. Excelente. Terminar com essa palavra, amor, era tudo que eu precisava. Acredito que todo mundo que está assistindo, já vi que várias pessoas elogiando, dizendo que maravilhoso, agradecendo o senhor, me agradecendo. Eu termino agradecendo, eu coloquei novamente aqui só esse instrumental no fundo de oração de São Francisco, que vocês, assim como o senhor, padre, que sejam multiplicadores desse amor. Porque quando nós temos amor dentro, quando nós doamos o amor, ele multiplica para nós. Então, eu digo que eu estou emocionado aqui dentro, realmente, porque eu senti agora a força desse movimento. E esse movimento, ele não é meu, não é do padre, é de cada um que conecta com outro ser humano. Imagina que lindo também, que me veio agora enquanto o senhor falava, o que o Deus, Jesus, o grande desejo seria, não precisa de religião, não precisa de... Enfim,
que todos somos um, realmente respeitando o outro. Não precisam vir regras de cima, mas que venha de dentro de cada um de nós. Nossa, Dom, muito obrigado mesmo. Parabéns demais pelo teu trabalho. Assim que a sua igreja estiver pronta e essa pandemia der uma amenizada, nós iremos aí. Vai ser uma honra conhecer o teu trabalho presencialmente aí. Eu quero agradecer também, olha, gratidão. Eu quero agradecer a você, Denis, pelo belíssimo trabalho que você tem feito. Você não imagina quanto você tem ajudado pessoas, sobretudo que estão confinadas em casa, a terem um olhar diferenciado nas necessidades mais básicas que cada uma delas passa. Eu nunca vou me esquecer daquilo que você falou naquela roda terapêutica, através do GAP, Gratidão, Amor e Perdão, que nós vivenciamos lá na Casa de Apoio. A mudança se dá de fora para dentro. E eu agradeço muito a você, ao Fred, ao Bruno, por promoverem espaços de consciência para que as pessoas realmente tomem responsabilidade daquilo que estão em suas próprias mãos para darem início a este processo tão importante que é a nossa evolução, enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto cidadãos. E eu só tenho a agradecer esse momento que nós tivemos. Espero que tenha cumprido, né, o seu objetivo. Continue com esse projeto, que é importantíssimo. Isso aí é um meio de superarmos as barreiras, de criarmos ponte com as diferenças e derrubarmos os muros que, infelizmente, nos separam. Então, gratidão, sucesso em tudo aquilo que vocês promovem e contem sempre comigo, com a minha presença, com a minha amizade, com a minha oração. Maravilha, muito obrigado. Amém. Namastê, axé para todo mundo, para todas as crianças. Amém. Muito obrigado. Uma ótima semana. Amém. E eu desejo a todos e todas que nos acompanharam neste momento uma feliz Páscoa. Páscoa é vida que vence a morte. Diante deste momento que nós estamos passando, alimentemos a esperança de que tudo vai passar, de que virão novos céus e novas terras depois desse processo dolorido causado por esta pandemia. Se cuidem, assim seja. Vacina para todos, que a ciência vença toda e qualquer forma de ignorância ainda que existe no nosso tempo, e que todos nós sejamos sarados das nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Assim seja. Obrigado, Padre. Obrigado, Dom. Fica com Deus. Um abraço. Uma noite abençoada para todos nós. Boa noite para todos vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Tchau.